Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao Wilson pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês alguns dados. A minha apresentação vai ser breve e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre uma introdução geral do que a gente vai estar cobrindo aqui hoje e aonde que as coisas podem se mover nos próximos 10, 15, 20 anos, se as linhas de pesquisa que estão atualmente implementadas e os ensaios clínicos que estão sendo feitos hoje em dia realmente forem produtivos. Bom, como o professor Franco falou, nós temos essa composição de micro-organismos gigante, vivendo dentro e sobre o nosso corpo, uma quantidade de micro-organismos que é extremamente elevada no intestino, né? Todo mundo sabe do microbioma intestinal, que vai ser o foco do que a gente vai estar falando aqui hoje. A densidade de células é extremamente alta e a quantidade do potencial gênico, né, que a gente tem é extremamente alta. Algumas estimativas dizem que a gente tem 10 a 100 vezes mais genes, né, funções metabólicas no intestino do que a gente tem em termos do corpo humano. Então, essa interação ela é extremamente forte, e a gente começou a entender isso um pouquinho mais completamente, né, nesses últimos 5, 6, 7 anos, eu acho que é quando a gente teve o advento do sequenciamento em larga escala, realmente como tecnologias que abriram portas de como analisar esse sistema de uma maneira efetiva. Né? O que eu estou representando aqui para vocês é só uma composição, uma análise de coordenada principal. Cada ponto nesse gráfico representa uma amostra do microbioma e a gente tem as cores representando os ambientes do corpo humano. Então, a gente tem aqui em azul, todas as bolinhas representam cada uma um indivíduo e é a representação total dos micro-organismos daquele intestino daquelas pessoas. Então, a gente vê que existe uma segregação de... A gente vê que a gente tem uma segregação de amostras que são similares umas às outras. Nós temos aqui as amostras da cavidade oral, dos mesmos indivíduos. A gente tem aqui amostras em rosa, que são amostras da pele dos indivíduos. Então, o microbioma humano, de maneira geral, responde a essas interações com o seu ambiente. O intestino, um ambiente anaeróbio, ele recebe todo o resto alimentar, o resíduo alimentar. Isso favorece condições que são relativamente padrão para uma pessoa normal, saudável, e isso favorece o crescimento de um grupo de micro-organismos que atende aquelas funções. Da mesma maneira que na cavidade oral a gente tem um acesso completamente distinto, né, ao oxigênio, ao que a gente tem na saliva, e isso faz com que a gente selecione micro-organismos que são bastante distintos e, de uma certa maneira, homogêneos. A gente vai ver que essa homogeneidade ela é somente aparente, quando a gente começa a olhar para cada uma dessas amostras, a gente começa a notar as diferenças e padrões que existem nas populações humanas. Eu vou mostrar para vocês alguns dados sobre esses padrões e a gente vai terminar a palestra com um pouquinho do que está acontecendo em linhas que são afins aos probióticos hoje em dia. Como eu disse, nesses últimos 5, 6 anos, a gente teve uma explosão de dados, o que revolucionou como a gente pensa nas interações do microbioma. Anteriormente, a gente tinha essa ideia de que o microbioma simplesmente era uma série de comensais que estavam vivendo dentro da gente e que eles tinham uma boca livre, por assim dizer. Na verdade, o que a gente tem é uma relação simbiótica. A gente tem uma troca de funções. Eles recebem uma proteção, recebem nutrientes da nossa dieta, recebem controle populacional do nosso sistema imune e nós recebemos diversos produtos dessa comunidade de micro-organismos que influenciam o nosso metabolismo, regulam a nossa epigenética, regulam a nossa genética, e isso faz com que a gente tenha, então, uma relação de troca, uma relação simbiótica que é mútua para as duas partes. Tá? Alguns exemplos do que a gente realmente descobriu nesses últimos anos, consolidou nesses últimos anos, estão relacionados aqui, no caso, ao que a gente chamaria de disbiose, a quebra dessa simbiose. Quando a gente tem essa quebra, a gente sabe que possivelmente o modelo mais clássico é o modelo germ-free. É um modelo que a gente trabalha com camundongos, que você remove todos os micro-organismos desse camundongo, e a gente sabe que o desenvolvimento desse camundongo não é normal. Ele é um modelo, ele funciona super bem, mas o desenvolvimento do sistema imune, por exemplo, é falho.
E a gente consegue reverter esse desenvolvimento para a normalidade se a gente reintroduz uma certa quantidade de bactérias específicas para o sistema. Então, o nosso próprio desenvolvimento físico, macroscópico mesmo, ele é influenciado e, de certa forma, controlado pela presença de certos grupos bacterianos. Então, essa relação é extremamente íntima. E, quando a gente quebra, a gente começa a ter problemas que a gente chamaria de problemas de saúde. Tá? Alguns exemplos são obesidade. Hoje, a gente sabe que a gente tem uma relação com o microbioma. Alguns estudos em animais mostram que esse é um efeito causativo, você consegue controlar a obesidade pela presença ou ausência de alguns micro-organismos. A gente tem outros tipos de influência que estão relacionados a doenças inflamatórias, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais. E eu vou tentar mostrar só alguns dados para vocês mais tarde um pouquinho. Bom, como eu estava dizendo, aparentemente, a gente tem essa homogeneidade. É claro que o intestino de todos nós funciona relativamente da mesma maneira. Todas as pessoas têm um sistema digestório que, teoricamente, funciona da mesma maneira. O que a gente está vendo aqui são amostras, novamente, cada barra, né, composta aqui, veio de um indivíduo. E a gente está vendo aqui a distribuição da cavidade oral e da cavidade intestinal dos mesmos indivíduos. E a gente está vendo que, no caso aqui, os filos representados nessas barras aqui têm uma certa variabilidade, né, em um extremo, numa população grande. Nós temos aqui aproximadamente 100 indivíduos, e a gente vê que esse indivíduo aqui tem muito firmicutes no intestino, perdão, muito bacteroidetes no intestino, enquanto que esse aqui tem uma redução de 50%. Então, a gente tem uma variabilidade taxonômica, uma variabilidade de espécies, de grupos, que é relativamente alta. E algumas funções são preservadas. A gente está vendo algumas funções básicas aqui, não é necessário saber exatamente quais são, mas só notar que as cores são homogêneas em todas as amostras, e elas são as mesmas amostras. Então, se a gente determina as funções, né, que são funções básicas do metabolismo do intestino, a gente vê que a gente tem uma certa homogeneidade no sistema. As diferenças tendem a ser diferenças pontuais, diferenças um pouco mais específicas, e algumas dessas diferenças, de grande porte, estão relacionadas aos fatores que controlam o microbioma. Dieta e sistema imune sendo dois dos mais fortes pontos de controle do microbioma intestinal. Até agora, eu só falei para vocês a diversidade de micro-organismos do ponto de vista de bactérias. A gente sabe que a gente tem milhares de bactérias no intestino. Isso não conta todos os outros micro-organismos que estão presentes no intestino. A gente tem aqui representado um heat map de sequenciamento, novamente, né, de micro-organismos do intestino. E, nesse corte aqui, um outro corte de aproximadamente 100 pessoas, a gente tem a detecção de 5 gêneros de arqueias. Arqueias são um grupo de micro-organismos extremamente específico, são os produtores de metano. Todas as vezes que nós ouvimos falar que algumas pessoas produzem metano, quem está produzindo são arqueias. A única produção biológica de metano no mundo é feita por arqueias. Então, 30% de nós aqui dentro dessa sala produzimos metano, e quem está produzindo esse metano é uma arqueia. Especificamente, a mais comum é a Methanobrevibacter. Tá? Esse corte foi o primeiro que mostrou uma certa prevalência alta de um outro filo de arqueias, é um filo relativamente novo, nitrososfera, e a gente tem aqui a representação da quantidade de fungos que está presente no nosso intestino. Está representado aqui só os mais prevalentes, mas, no total, esse estudo detectou 66 gêneros de fungos, então a quantidade de espécies em si também é muito alta. A gente sabe que fungos estão presentes no intestino já há muito tempo, a quantidade é que é relativamente surpreendente, agora que a gente tem acesso a essas tecnologias de sequenciamento para detectar coisas que a gente realmente não consegue crescer ainda no laboratório. Vários desses micro-organismos, né, desses fungos, dessas bactérias, têm algumas funções que são específicas. Algumas já foram mostradas como modulação do sistema imune, da nossa resposta imune. E, inclusive, nós temos um que está no mercado hoje em dia, que provavelmente vários de vocês conhecem, é o Saccharomyces, que é utilizado hoje em dia como um probiótico. Se ele tem um efeito geral na população como um todo, existem algumas questões. É fato de que, em alguns casos, em algumas pessoas, tem um efeito forte, em algumas pessoas não tem. Então, a gente tem uma certa variabilidade no sistema. Isso se aplica também a bactérias que são utilizadas como probióticos. Algumas pessoas simplesmente não têm uma resposta forte. E a gente ainda não consegue entender exatamente quais são
né, esses processos que eles selecionam uma pessoa a responder ou não a um tratamento. Como eu estava falando, nós temos esses dois grandes determinantes, né, da composição do microbioma intestinal, a dieta sendo o mais interessante, porque é o mais fácil da gente manipular. Você não precisa dar um antibiótico para a pessoa, você não precisa dar um tratamento, um imunossupressor. Dieta, você pode dar um suplemento alimentar, você pode modificar a dieta, você pode utilizar como adjuvante no tratamento. Então, é um ponto forte de modulação do microbioma, de fácil acesso e de poucos efeitos colaterais. Então, se torna uma fonte de manipulação que é interessante do ponto de vista, né, específico. A gente pode fazer intervenções específicas para uma pessoa ou outra, dependendo da sua dieta, e, de repente, modificar o microbioma através da dieta. E eu vou mostrar para vocês por que isso é capaz, como é que a gente é capaz de fazer isso. Claro que outros pontos de modulação existem, nós temos fenótipo, o próprio ambiente, a genética do hospedeiro, influenciam a determinação do microbioma, assim como se o estado inflamatório, se a gente tem inflamação ou não, se existem outras condições que estão acontecendo ou não, obviamente antibióticos e vários outros fatores. Esses são só alguns dos que modulam, né, que manipulam o microbioma. Um dos primeiros estudos que mostrou essa relação entre dieta e microbioma, na verdade, utilizou grupos de mamíferos. Tá? Então, nós sabemos que existe uma variabilidade alta de dieta em grupos de mamíferos. O ser humano tem uma diversidade de dieta muito ampla, mas grupos de mamíferos tendem a ser um pouco mais homogêneos, né? Você tem os carnívoros, que são praticamente estritamente carnívoros, você tem onívoros que se alimentam relativamente de uma maneira similar à nossa, e você tem herbívoros, que vacas, por exemplo, comem só grama. E os primeiros grandes estudos que fizeram esse tipo de relação entre dieta e o microbioma fizeram isso com esses grupos de mamíferos. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma análise de redes. Cada ponto nesse gráfico, e vou mostrar para vocês, perdão, nesse gráfico aqui, representa ou uma amostra ou uma bactéria daquela amostra. E as conexões são as conexões entre a amostra e a bactéria. Não é importante saber qual bactéria. O que é importante saber é que essa análise ela não é direcionada. Essa análise ela é simplesmente um método estatístico que você coloca no computador e ele encontra os padrões de segregação de amostras e bactérias. E essa segregação aqui, ela é forte pela dieta, representada aqui em verde para os herbívoros, em vermelho para os carnívoros e em azul para os onívoros aqui. Então, a gente vê essa segregação forte no sistema, mostrando essa interação entre essa alimentação usual desses grupos. E essa força ela é maior do que a própria segregação taxonômica desses grupos. Então, a gente tem todos aqueles grupos de ungulados, de girafas, de elefantes, que foram utilizados aqui. Essa segregação ela é menos forte do que a segregação dada pela dieta, apesar da gente ver a segregação dada pelos grupos taxonômicos também. Então, esse estudo mostrou de uma maneira relativamente forte que a gente tem uma influência muito drástica do tipo de alimentação. E é claro que nós estamos falando de alimentação que é extremamente segregada entre carnívoros e herbívoros. O primeiro estudo que mostrou de maneira relativamente forte ou sugeriu, né, de maneira forte para a gente no grupo humano, foi esse estudo que veio, foi um dos primeiros, se não falha a memória, veio de uma população de Burkina Faso, sendo comparada a pessoas da Itália. Esse grupo analisou essa vila, e essa é uma foto da vila na África. É uma vila extremamente rural no seu modo de subsistência, ancestral realmente do ponto de vista de alimentação humana. A alimentação deles é praticamente toda baseada em carboidratos, eles têm acesso a muito pouca proteína, somente o suficiente para eles estarem realmente desenvolvidos corretamente, sem estar subnutridos. É uma população que não estava doente, não estava subnutrida. Por isso que ela foi escolhida como uma diferença somente, uma diferença forte de dieta, né, nessa população. E eles foram comparados com o pessoal da Itália, que come o que a gente sabe que os italianos comem, relativamente similar ao que a gente come no Brasil, acesso a muita proteína, acesso a carboidratos também, mas uma alimentação muito mais rica em proteínas, nesse caso. O que eles viram nesse estudo, uma das coisas que eles viram nesse estudo, foi essa segregação, e a gente tem aqui a distribuição de bactérias, né, nesses indivíduos,
Em cima nós temos as pessoas de Burkina Faso, embaixo nós temos as pessoas da Itália, e a gente vê essa diferença grande, né, nos filos bacterianos. Nós temos aqui muitos bacteroidetes, né, nessas pessoas de Burkina Faso, e nós temos muitos firmicutes, filos completamente distintos, gram-positivos e gram-negativos, né, presentes nessas duas populações. E mesmo dentro de um filo, né, daquele mesmo filo, por exemplo, os bacteroides, a gente vê que aproximadamente 50% das bactérias no intestino dessas pessoas é desse grupo Prevotella, né, enquanto que esse grupo está praticamente ausente nos italianos. Então, essa foi uma segregação extremamente forte do padrão dessas pessoas. Foi sugerido que a grande influência que existia aqui era a dieta, ou uma das grandes influências. É claro que, como os grupos não são homogêneos, a gente tem uma diferença intrínseca, né, entre uma vila na África e uma cidade na Itália, a gente não pode concluir desse estudo que esse era o único ponto de segregação do microbioma. Mas isso levantou essa ideia de qual seria um dos padrões, né, que estaria relacionado a essas diferenças entre uma dieta rica em carboidratos ou não. Logo depois disso, a gente teve uma publicação que, mais ou menos, que cunhou um termo novo na ciência. Essa publicação veio de um grupo grande, né, de estudo na Europa. Eles amostraram pessoas de diversos países e conseguiram mostrar que você consegue segregar essas pessoas simplesmente utilizando as bactérias do intestino delas em 3 grandes grupos, os chamados enterótipos. Nesse coorte, eles conseguiram detectar 3 enterótipos de pessoas. Um enterótipo onde as pessoas estavam com o seu intestino mais abundante em bacteroides, tá? E algumas pessoas com um enterótipo rico em Prevotella e um terceiro enterótipo com pessoas um pouco mais ricas em ruminococos. Então, eles conseguiram mostrar pela primeira vez que, se você simplesmente olha para as bactérias do intestino de pessoas, nós temos aqui 33 pessoas nesse coorte, você consegue segregar 3 grupos de pessoas. Isso foi novo. Até então, a gente tinha essa ideia de que a gente tinha aquela homogeneidade no intestino, que a gente tinha mais ou menos os mesmos grupos sendo representados. O fato de que você consegue segregar o intestino de pessoas mostra que, de repente, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente quer manipular o sistema. E a gente tem uma certa diferença que segrega pessoas, né, um pouco mais similares umas às outras. O que eles não explicaram foi o porquê dessa segregação. Infelizmente, eles não tinham dados de dieta nesse coorte aqui. Um outro coorte foi analisado no mesmo ano, foi publicado no mesmo ano nos Estados Unidos. Nesse caso aqui, um pouco maior, nós temos 100 pessoas, e aqui eles detectaram novamente os enterótipos. Eles detectaram somente 2 enterótipos nessa população, tá? Segregados entre a presença de Prevotella ou não. A gente pode ver aqui a quantidade de bacteroides e Prevotella em cada um desses indivíduos. Então, a gente vê que bacteroides realmente está presente em todo mundo, o que varia a quantidade, enquanto que algumas pessoas realmente não têm Prevotella, enquanto que outras têm bastante Prevotella. Então, Prevotella parece ser um desses determinantes de segregação dos enterótipos, pelo menos desses 2 enterótipos. Em diversos outros grupos ao redor do mundo, mostraram que isso realmente acontece, que a gente vê isso em outros grupos. O terceiro enterótipo parece ser uma coisa mais específica de alguns grupos populacionais, essa maior quantidade de ruminococos segregando, né, um grupo distinto. Esse paper tinha acesso à dieta desses indivíduos. Então, eles conseguiram mostrar que existe uma relação forte entre essa segregação e a dieta usual desses indivíduos. Eles fizeram uma análise da dieta tanto usual quanto da recente, e essa correlação com a dieta usual é a que está relacionada à segregação do enterótipo. O que eu estou mostrando para vocês aqui embaixo agora são correlações, tá? São correlações de nutrientes da dieta usual desses indivíduos, cada um deles está mostrado aqui. Não sei se vocês conseguem ler. Nós temos aqui todas as proteínas, aminoácidos, né, proteínas e ácidos graxos de origem animal, e nós temos aqui carboidratos, e a gente vê que as pessoas do enterótipo 1, aquele enterótipo rico em bacteroides, são pessoas que têm correlações positivas, né, com a ingestão de carne, basicamente. Enquanto que as pessoas que têm esse enterótipo 2, pessoas que são ricas em Prevotella, são pessoas que tendem a consumir uma quantidade alta de carboidratos. Tá? Então, esse foi o primeiro estudo que mostrou em um sistema humano que a gente consegue ver segregação de grupos bacterianos, segregando populações humanas, e essa influência que está fazendo essa segregação é derivada da nossa dieta.
Faz sentido, é claro, porque a dieta que a gente come é a fonte de energia do sistema, é o que alimenta também a microbiota intestinal. Tá? O que entra pela nossa boca, chega no intestino, como resíduo ou como material que a gente não conseguiu absorver, e é a fonte de energia que é utilizada pelas bactérias do intestino para crescer. Tá? De maneira bastante interessante, eles não conseguiram observar uma estrutura forte, né, de segregação baseada na dieta recente, eles viram somente influências pontuais. Então, o que você come ontem, o que você comeu antes de ontem, influencia momentaneamente o seu microbioma intestinal. O que levanta também toda essa questão de como manipular e o quanto você precisa manipular o sistema para manter, né, aquele efeito que você quer ter no sistema. Só para terminar, para falar dos outros grupos, a gente tem aqui o mesmo tipo de correlação agora, só que com fungos e a dieta usual desses indivíduos, e a gente vê uma estrutura muito mais fraca. São bactérias e fungos aqui apresentados nas colunas, alguns dos grupos de dieta, né, vindos da dieta, estão aqui. Então, a gente vê aquela relação forte entre bacteroides e a proteína animal, aminoácidos, né? E uma relação negativa, né, com carboidratos, o inverso com Prevotella. Notem, por favor, aqui, Cândida, sendo um dos fungos que a gente detecta no intestino, tem uma relação positiva com carboidratos, mas fraca. Ela não foi relativamente forte, né, no caso da dieta usual. Essa relação foi forte quando a gente olha para a dieta com a dieta recente desses indivíduos. Então, a nossa dieta recente não influencia os grupos bacterianos do intestino, mas ela pode influenciar bastante fortemente esses outros grupos de micro-organismos que a gente tem no intestino. Tá? Então, no caso, fungos aqui, se a gente expandir isso, é claro que a gente vai conseguir ver outros padrões. Isso foi feito somente utilizando pessoas do intestino, pessoas do intestino de pessoas dos Estados Unidos e da Europa, até então. Desde então, vários outros estudos fizeram observações em outros grupos populacionais. Nós temos aqui grupos da África, né, no caso, a gente vê uma segregação forte entre eles e pessoas dos Estados Unidos. A gente vê uma segregação forte entre pessoas de Papua Nova Guiné e pessoas dos Estados Unidos. Nós vemos uma segregação forte entre italianos e outro grupo da África. Aqui nós temos ameríndios da Venezuela e pessoas dos Estados Unidos. Então, a gente vê que o microbioma ele não é necessariamente homogêneo. Tudo que acontece, que a gente está vendo nesses cortes que estão vindo de outros grupos, não é necessariamente traduzível para todas as populações do mundo. Então, todos esses estudos que estão levando em consideração o microbioma devem levar em consideração essa diversidade que a gente ainda não tem explorada. No caso do Brasil, a gente tem pouquíssimos dados, a gente está tentando levantar eles agora, mas a gente ainda não sabe quais são os padrões de segregação, quais são os padrões de diversidade que a gente tem no Brasil, por exemplo. Tá? Só para levantar a questão de que a gente ainda não conhece todo o sistema e tudo que está sendo feito vai ter que ser traduzido, né, para outros grupos populacionais ao redor do mundo também. Bom, a pergunta que vem, então, do ponto de vista prático da coisa e aí? O que a gente faz com todos esses dados que a gente está levantando? Né? Quem se importa com isso? Essas são só algumas das companhias ao redor do mundo que se importam com o microbioma. Essas são só algumas das companhias que têm ativamente pesquisa que está sendo feita para virar produto no mercado para tratamento ou auxílio no tratamento de alguma doença. Nós vemos grandes empresas, grandes companhias farmacêuticas aqui nessa lista, e não importa saber todas elas. Algumas das startups que a gente teve nesses últimos anos estão trabalhando com essas linhas de pesquisa que a gente tem aqui no quadro, com essa quantidade de funding, né, de financiamento que está disponível na internet para a gente localizar. Isso é só um exemplo do que está acontecendo ao redor do mundo, nesse mundo de explorar o microbioma e tentar utilizar essa informação que a gente tem para virar tratamento para algum tipo de doença. Tá? Eu vou falar para vocês agora de 3 formas de manipulação dos micro-organismos no intestino. Vou falar de uma bem específica que abre, né, a ideia do que é realmente esse conceito de probiótico, expande um pouco esse conceito de probiótico que a gente tem. Vou falar um pouquinho sobre transplante fecal, que é a forma de manipulação mais forte, talvez a mais grosseira, por assim dizer, dos micro-organismos do intestino, e eu vou terminar um pouquinho falando sobre, novamente, uma
conceito de probiótico, que isso está acontecendo hoje em dia, tanto em pesquisa clínica quanto em pesquisa básica, né, nas universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo. Tá? Então, alguns anos atrás, o que foi feito por um grupo do Gordon, nos Estados Unidos, foi mostrar que você consegue transferir um fenótipo obeso ou um fenótipo magro, né, simplesmente pela transferência de bactérias específicas do intestino de uma pessoa. Então, o que eles fizeram foi, em camundongos, eles colonizaram esses camundongos, eles eram germ-free, colonizaram eles com bactérias vindas de pessoas que eram obesas, eles eram gêmeos, tá? Um gêmeo que era discordante do outro, para obesidade ou não, e eles mostraram que o camundongo que é colonizado com bactérias que vêm do intestino de uma pessoa obesa ganha mais peso do que o camundongo que é colonizado pela pessoa, né, que era magra. Então, existe uma relação entre a absorção de energia, né, o balanço energético que está acontecendo nesses camundongos, que está relacionado à presença de comunidades de micro-organismos, que é diferente. Tá? Só a título de curiosidade aqui, a gente tem ganho, né, de massa gorda, né, fat mass. A gente vê aqui todos os que receberam um transplante dos gêmeos que são magros, e aqui a gente tem o ganho, né, dos que receberam o microbioma de gêmeos que são gordos. Isso faz com que a gente comece a pensar que, se a gente quer manipular o sistema, talvez a gente possa fazer o inverso. Por que não utilizar bactérias que fazem um fenótipo magro e utilizar elas como adjuvante no tratamento de obesidade? Então, abre essas questões para a gente e possibilidade de como manipular o sistema. Mais alguns dados do mesmo estudo, acho que é irrelevante falar sobre eles. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é sobre o transplante fecal. É possivelmente uma das formas mais grosseiras de manipulação, mas é uma das mais eficientes que a gente conhece hoje em dia de modificar uma doença em pessoas. Geralmente, o que a gente tem realmente aprovado para uso ao redor do mundo é para o tratamento de infecção por Clostridium difficile. É uma doença que geralmente acontece no contexto hospitalar. Tá? Esses dados são dos Estados Unidos, e a gente pode expandir eles para o resto do mundo e pensar na quantidade de gente que simplesmente sofre de infecção, de enterocolite, por Clostridium, né, ao redor do mundo. Várias dessas bactérias são super resistentes, elas não respondem aos tratamentos que a gente tem de ponta hoje em dia, aos tratamentos com antibiótico que a gente tem. Então, novas linhas de tratamento são necessárias, senão a pessoa vai acabar morrendo de sepse, tá? Em pleno século XXI. O que a gente vê quando a gente faz o transplante fecal dessas pessoas é que a gente consegue substituir todo o microbioma que existia naquele microbioma residual que existia naquelas pessoas pelo microbioma dos doadores. Tá? De novo, aqui a gente tem um heatmap de grupos bacterianos, cada coluna é uma amostra dessas pessoas. A gente vê aqui que essa é a distribuição dos doadores, e esses aqui são as pessoas que estão com a infecção ativa. A gente vê que é um padrão completamente diferente do normal, né, do que seria considerado normal, e a gente consegue reverter esse padrão, né, nas pessoas que receberam o transplante de uma maneira relativamente similar ao que elas tinham, né, nos seus doadores, eventualmente chegando bem próximo ao que a gente tinha lá nos seus doadores. Isso mostrado em forma de análise coordenada principal aqui. As amostras segregadas em vermelho são as amostras antes da transfusão, e a gente vê que elas são realmente diferentes, enquanto que os doadores estão em preto, e todas as outras amostras dessas outras pessoas se parecem agora com as amostras desses doadores. Isso foram alguns dos estudos. Esse estudo que eu estou apresentando para vocês agora é possivelmente um dos mais conclusivos que a gente tem sobre o transplante fecal. Foi um ensaio clínico realmente controlado. Eles obtiveram um êxito muito grande, né? Essa percentagem de cura, né, desses pacientes depois da primeira transfusão, da primeira infusão, né, do tratamento, 80%. Nós obtemos aqui 90% aqui. Esse um paciente, infelizmente, veio a falecer de causas que não eram relacionadas ao transplante. Ele tinha doença renal crônica, infelizmente não sobreviveu. Mas a gente vê, comparativamente falando, com o tratamento de ponta com antibióticos, que é a vancomicina, que existe uma diferença enorme, né, nesse tratamento. O estudo foi descontinuado não por causa do tratamento experimental. Ele foi descontinuado porque a resposta ao tratamento convencional não foi boa o suficiente.
o Comitê de Ética recomendou que o tratamento experimental de transfusão de fezes fosse dado aos outros pacientes porque eles não estavam respondendo adequadamente. Então, isso mostra realmente que pessoas que não tinham outra opção de tratamento. Mas mostra para a gente que a gente tem uma solução, né, dessa infecção por Clostridium difficile simplesmente porque a gente deu novas bactérias para essas pessoas. É claro que existem problemas em fazer isso. O que a gente sabe hoje em dia do microbioma intestinal não é o que a gente sabe, o que vai saber daqui a 5, 10 anos. Os patógenos que nós conhecemos e conseguimos diagnosticar nesse momento, eles não são os mesmos que a gente conhece daqui a 5, 10 anos. Então, essas pessoas são pessoas que foram totalmente, né, testadas para tudo que a gente consegue, mas e se alguma coisa acontecer em 10 anos, a gente não sabe. Isso levanta todo também o problema de padronização do sistema, o que abre as portas para a seleção de micro-organismos específicos. E essa promoção, né, de novas estirpes de micro-organismos que podem ser estudadas in vitro, que a gente pode produzir, padronizar e utilizar como tratamento para infecção, né, de uma maneira que a gente pensaria de dar um probiótico para uma pessoa. Tá? O último dado que eu vou apresentar para vocês, e eu estou terminando, é simplesmente um dado de proteção utilizando um consórcio de bactérias isoladas, isso é em modelo animal, claro, mas o que eles fizeram aqui foi isolar e preparar 2 consórcios, né? Esse aqui composto de 4 bactérias, esse aqui composto somente de um tipo de clostrídio, e mostrar que a gente consegue prevenir a mortalidade desses camundongos quando eles são infectados por clostrídio. Então, essa aqui é a curva de sobrevivência desses camundongos. Aqui são os camundongos controle, que foram tratados somente com, né, tampão, e a gente vê que 50% deles morrem, é claro, por infecção por clostrídio, e os que foram tratados com aquele consórcio de 4 bactérias, eles são completamente resistentes à infecção por clostrídio. Então, isso faz com que a gente tenha uma ideia muito boa de que a gente pode até prevenir, num cenário clínico, pessoas que estão em risco de adquirir. Pessoas que estão imunocomprometidas, pessoas que são idosas e têm que passar muito tempo no hospital por algum motivo. Existe toda uma linha de pesquisa agora aberta, inclusive alguns desses estudos aqui preliminares hoje em dia estão sendo feitos ensaios clínicos de segurança e de testes de eficácia, para ver se eles conseguem reproduzir isso em humanos também. Isso abre uma série de questões que a gente pode agora explorar e abrir esse conceito de probiótico. O que vai ser um probiótico daqui a 5 a 10 anos? O que nós vamos estar tratando daqui a 5 a 10 anos? Eu queria deixar aqui só essa abertura, né, tentar levantar todas as questões que a gente vai ver algumas durante o decorrer do workshop. E, mais uma vez, obrigado, Wilson, pelo convite.